Vamos ver como é o campo magnético do fio vazado, que é um tipo de fio que é muito usado quando se necessita refrigerar o fio. Nesse vazado, a gente faz passar um líquido para a remoção do calor e dessa forma controlar a temperatura do fio. Vamos lá. Vamos determinar o campo B e H de um fio cilíndrico vazado, raio interno A, externo B e com uma corrente contínua I. Vamos usar coordenadas cilíndricas com o eixo Z coincidente com o eixo do fio e a corrente ao longo do eixo Z. A gente tem a lei de Ampère. Como a corrente é contínua, a densidade de corrente é uniforme no fio, digamos que Jz ao longo do Z e Jz sendo uma constante. Com essa corrente axial, o campo gerado pelo fio em qualquer região dela, se existir, ela deve ser azimutal. Então, o H, de modo geral, para as três regiões, seria Hθ e θ. E a outra coisa que a gente tem é que a intensidade do campo ele deve ser a mesma em pontos equidistantes ao eixo, o que faz com que um contorno adequado para resolver essa equação de Ampère seja uma circunferência. Vamos escolher então uma circunferência no sentido anti-horário, conforme essa figura aqui, para um ponto P dentro da região vazada. Nesse desenho, o eixo Z está saindo do plano da folha, e o mesmo acontece com o vetor J e a normal N da superfície definida por esse contorno. É isso aí que está desenhado em vermelho. Dessa forma, a integral de linha de H com o campo no percurso em θ vai dar 2πr Hθ. E a corrente livre interna, dentro do contorno eu não tenho corrente, portanto a corrente livre interna é zero. E substituindo tudo isso na equação de Ampère, a gente tira que o campo H no vazado vai ser zero. Agora vamos pegar um ponto dentro do material, um ponto P, como mostra essa figura aqui. Vamos manter a mesma orientação para o gama e tudo continua como antes. A integral do H vai dar a mesma coisa. Agora, a corrente interna é o fluxo de J nessa área verde aqui que está no desenho, que é a área definida pelo contorno gama. Veja que eu tenho J apenas na parte que tem material, mas matematicamente a gente tem que escrever como a área total. Nessa área que vai do raio 0 até o raio A, onde o J é zero, e depois do fluxo de J entre A e o raio R, onde está o ponto P. E nessa região eu tenho J, essa é a parte que pega o material. Dessa forma, a corrente interna vai ser isso, e substituindo na equação de Ampère, a gente obtém a intensidade do Hθ para qualquer ponto de coordenada R dentro do material. Vamos escrever essa equação em termos da corrente I. Essa corrente é o fluxo de J na parte do material, então entre os raios A e B. E resolvendo isso, a gente tem que Jz é I sobre πb ao quadrado menos A ao quadrado. Substituindo tudo isso na equação de Ampère, a gente obtém então o Hθ para A menor que R menor que B. Agora vamos ver para o ponto fora do fio, como está nesse desenho aqui, usando ainda o mesmo gama no sentido anti-horário. A integral de linha de H vai dar Hθ 2πr. Agora, a corrente interna, que é a corrente nessa área verde, eu tenho uma região vazada com área AV, que não tem corrente alguma, e depois uma área AW, que é a área do material, que é a área do fio em si, e a área externa, que é entre o raio B do fio e o ponto P. Essa primeira integral e a última integral são nulas, porque a gente não tem nenhuma corrente nessa região. E sobra apenas esse meio aqui, que é a área do fio, que vai dar a corrente mais I, pois o J e a normal são paralelos. Substituindo tudo isso na equação de Ampère, a gente obtém I sobre 2πr para R maior que B. Agora vamos ver a continuidade dessas equações nessas bordas em R igual a A e R igual a B. Reescrevendo aqui os resultados que obtivemos para as três regiões, no vazado a gente obteve Hθ igual a zero, no fio a gente tem esse Hθ e no exterior esse I sobre 2πr. Essa primeira em R igual a A vai dar Hθ igual a zero, e a segunda equação em R igual a A também dá Hθ igual a zero. Portanto, eu tenho uma continuidade do Hθ em R igual a A. Agora, na parte externa, essa segunda equação em R igual a B vai dar I sobre 2πb,
E essa última equação vai dar também I sobre 2πb. Portanto, o campo também é contínuo nessa fronteira R igual a B. Então, a gente pode escrever o nosso resultado desse jeito aqui. O vetor Hθ em θ, e sendo o Hθ 0 para R menor ou igual a segunda equação, válido para A menor ou igual a R menor ou igual a B, e a última, I sobre 2πr para R maior ou igual a B. Bom, tendo a equação de H, a gente também tem a equação do B, uma vez que B é μr μ0 vezes H. Então, o campo B vai ficar desse jeito aqui. Simplesmente multiplicar o último resultado por μr μ0. Agora a gente pode analisar os resultados. Vamos usar as fórmulas do campo H. Naturalmente vai interessar apenas a parte do fio e a parte externa, porque dentro do vazado o campo é zero. Então, pegando a região com material, dividindo o numerador e denominador por b ao quadrado. Vamos pegar o r sobre bzinho e definir como lambda e o a sobre bzinho como delta. E ainda dá para escrever desse jeito aqui. Agora, na parte de fora, no denominador eu multiplico e divido por b. A gente obtém isso. Então, sendo esse lambda e delta dado por r sobre bzinho e a sobre bzinho. Como esse lambda e delta são adimensionais, essa parte que contém esses parâmetros, essas partes são puramente funções matemáticas. A gente tem um termo em comum que é o I sobre 2πb, e vamos definir isso aí como um H0. Dessa forma, a gente pode reescrever a equação de uma forma mais compacta, desse jeito aqui, para a parte do material e para a parte externa. Vamos dispensar escrever as equações para o campo B, pois a gente sabe que é só pegar essas equações e multiplicar por μr e μ0. E se for um fio comum, como o de cobre e alumínio, a gente pode usar o μr como sendo 1, pois nesses materiais a magnetização é desprezível. Fazendo um gráfico do H para diversos valores de delta, a gente tem isso aqui. O campo é nulo na região vazada, e depois sobe até um valor máximo de H0, e depois fora ele cai com 1 sobre lambda. Dentro do material em si, essa subida entre o zero e o máximo, ela se dá de uma forma quase que linear, mas não é linear. É isso aí.